Pererê do Brasil explora o surgimento, o desenvolvimento e os desdobramentos da famosa Turma do Pererê, obra do cartunista e escritor Ziraldo. A mostra, que foi inaugurada em 2015 em Salvador, chega agora a Fortaleza com o intuito de atrair não só o público infantil, como também os amantes de quadrinhos de todas as idades. E é sobre essa incrível exposição o set de hoje. Nessa turma só falta você. Eu saí do interior de Minas, eu morava numa cidade chamada Caratinga. Eu saí de lá para poder ser desenhista de história em quadrinho. Porque desde criancinha que eu desenho, e como a minha literatura era os gibis, eram as histórias de quadrinhos, os meus heróis eram o Fantasma, o Super-Homem, o Capitão América, o Príncipe Submarino, esses heróis de história em quadrinho, eu também tinha meus heróis. Então eu fiz aquele monte de história em quadrinho meu, fui para o Rio de Janeiro apresentar as minhas histórias para as editoras. Mas acontece que ninguém desenhava história em quadrinho no Brasil. Elas eram todas importadas dos Estados Unidos. Aí eu fiquei muito triste. O que eu vou fazer na minha vida se é isso que eu quero ser? Aí descobri que tinha um mercado para um tipo de trabalho que era a publicidade. As agências de publicidade estavam se modernizando naquela época. Estavam chegando as grandes agências americanas para poder desenvolver no Brasil propaganda moderna. 3 das maiores agências do mundo se instalaram aqui no Brasil e aí tinha emprego para quem sabia desenhar. Eu era menino jovem, tudo mais, fui trabalhar como auxiliar desenhista numa delas, a Macaneiros. E aí eu aprendi tudo sobre desenho com eles. Foi uma universidade. Então surgiu a oportunidade de eu fazer uma história em quadrinho. Eu já estava com algum treino, entendeu? Então a editora Cruzeiro, que editava Luluzinha, Bolinha, esse negócio todo, resolveu editar uma revista com um personagem meu, que eu tinha transformado o Pererê num personagem de cartoon, de charge, sabe? Aí um editor, o diretor do Cruzeiro, disse: por que você não faz uma revistinha com esse personagem? Então não foi eu que decidi, ele me deu a ideia. Como ele era o editor, eu falei: oba, vou realizar o sonho da minha vida. E comecei a desenhar as aventuras do Pererê nessa revista, que fez tanto sucesso quanto fez o Luluzinha Bolinha naquela época. A revista Pererê, considerada por alguns críticos como um retrato da década de 1960, foi publicada ao longo de 4 anos e tinha uma tiragem mensal impressionante de 120 mil exemplares. O que essa revista significou para o Brasil naquela época, para poder vender mais de 100 mil exemplares, numa época que tinha uma tiragem de 1.000 exemplares, 1.500 exemplares de um livro, era um sucesso, né? Atingiu o mesmo sucesso que atingiu Luluzinha Bolinha naquela época. Foi um marco na história da história em quadrinho brasileira e um marco na minha vida. A mostra possui a identidade visual baseada na linguagem das histórias em quadrinhos. Alegria e aspectos regionais da cultura brasileira pontuam a exposição. Um amigo, que é o Tarcísio Vidigal, que desde menino que ele era apaixonado pelo Pererê. Então ele foi juntando, porque o sonho dele era fazer um filme com o Pererê, um desenho animado. Ainda não fez até hoje, mas fez essa exposição aqui com a coleção das coisas que ele guardou. Ele é o responsável pela memória viva do Pererê, que resultou dessa exposição que ele caprichou e tudo mais, e trouxe por acaso a minha sobrinha, Adriana, que é designer. A minha família, todo mundo desenha, faz alguma coisa ligada a desenho. E a Adriana é que montou essa exposição. E o Tarcísio criou condições para poder fazer essa coisa linda. Você vê que é uma exposição bem bolada, né? Ela tem um movimento, ela é uma coisa que enche o coração do autor de felicidade e as pessoas que estão assistindo a exposição de alegria. Essa exposição é, na verdade, para todos os públicos. A gente acabou direcionando mais para o infantil nas alturas
no tipo de legenda, no tamanho das letras, numa abordagem mais direta, um texto menos rebuscado, num desejo de aproximar todo mundo. Ela dialoga também com os adultos, mas lembrando muito das crianças, no momento da visita. A gente tem tanto originais, peças históricas, artes finais do primeiro número da revista, desenhos do Ziraldo a lápis, das primeiras imagens, das primeiras revistas, depois dos anos 70. Aqui nós temos todas as capas de todas as revistas, restauradas e ampliadas. E nas vitrines, algumas delas velhinhas, já com papel quase rasgando, contando um pouco essa história. A gente apresenta o Ziraldo, sempre cercado de muita família, de muito amigo, na sua turma. Por isso que a turma é algo muito vivo na vida dele. Daí a turma do Pererê ter surgido, né? Inclusive os personagens do Pererê são baseados em amigos deles, tem nome dos amigos. O personagem mais novinho, que é o Coelho Vermelho, Geraldinho, é o irmão caçula dele. Quando ele tinha 20 e poucos anos, o irmão era um garotinho de 4, 5 anos. Então tudo que ele conta é o que ele viveu, é o que ele sente. Talvez por isso que ele consegue falar com tantas pessoas, né, ao mesmo tempo, no mundo inteiro, né? Tem livros traduzidos no mundo inteiro. E aí a gente tem esse percurso que começa apresentando as capas, as revistas, o estilo gráfico dele, a narrativa, as onomatopeias. Depois a gente passa para as grandes páginas de jornal, onde os quadrinhos aconteciam todos os domingos, as crianças ficavam ávidas, esperando. Uma linha do tempo que apresenta o Pererê desde 1958 até 2015. Os quadrinhos animados, que é um motion comics, que é uma forma de animar quadrinhos. Não é desenho animado, mas é quadrinho. Tem locução, narração, imagens, sons. Um diálogo mais para aplicativo de celular que está sendo lançado. E depois lá no fundo, uma parte aconchegante, onde a mata do fundão se apresenta para o visitante. Então é intimista, tem almofadas, tem esteira de palha, tem móveis, tem cadeiras, tem mesa. E todos os gibis ali para a criançada e para os adultos ficarem horas lendo, se identificando e conhecendo a turma. O objetivo principal da exposição é revisitar, compreender e reconstruir a trajetória do Pererê e de sua turma, personagens que representam tanto o Brasil. Quando eu fui fazer a revista, eu tive que criar um universo. Eu só tinha o Pererê. Eu digo, você não pode fazer uma revistinha, uma história com um personagem só. Você tem que arranjar um universo de relacionamento dele, de amigos. Você tem que fazer uma turma para poder você criar a história, senão um sujeito só vai lutar contra o crime, então não tem história para poder fazer. Então, a primeira história que eu fiz, o Pererê ia passear no Rio de Janeiro. Então, na hora dele passear no Rio, que ele queria conhecer o Rio, ele morava no interior, numa mata, chamada Mata do Fundão. Eu inventei que a Mata do Fundão era mais ou menos uma síntese do Brasil, né? Então ele sai de lá e se despede dos amigos para ir para o Rio de Janeiro, nessa história. Então, de quem que ele vai despedir? Que amigos que ele tem? Eu falei, eu vou buscar esses amigos no folclore brasileiro. Na lenda brasileira, as figuras mais conhecidas são 5 animais. A onça, o tatu, o jabuti, o macaco e o coelho. Não tem nenhuma história brasileira que a mãe preta contava, ou que a avó deles contava, que não tem um desses 5 personagens. Quer dizer, é engraçado que o coelho, por exemplo, não chega a ser da mata brasileira, mas você não tem nas histórias contadas o jacaré, o tamanduá, outros animais bem brasileiros que não aparecem, a anta, que não aparece, não tem história da anta, mas tem história de coelho, tatu, né? Aí eu botei esses personagens, arranjei uma namorada para o Pererê, que é a boneca de piche, que também é uma coisa, boneca de piche, né? Da Jabuticaba, um samba brasileiro, e arranjei uma índiazinha, para o principal amigo do Pererê, um índiozinho brasileiro chamado Tininim, e arranjei uma namorada chamada Tuiuiu para ele. O Tininim eu conheci, era um índio Chucarramãe, que eu conheci uma vez que os índios foram lá na revista Cruzeiro cantar as músicas deles, e apresentar os desenhos e tal, e o menino chamava Tininim. E a Tuiuiu eu inventei esse nome. Quando eu fui visitar o Pantanal, descobri que Tuiuiu é um pássaro
do Pantanal. Pererê dos anos 60 era o Brasil feliz. No início, quer dizer, você tinha a bossa nova, você tinha o teatro de rua, você tinha o cinema novo, você tinha esse Brasil construindo o Brasília. Aliás, a primeira história é quando o Pererê vai para Marte, chega em Marte, Marte é Brasília. Então já mostra a arquitetura moderna de Brasília. E fora que nesses 43 números da primeira fase do Pererê, ele conta um pouco da história do Brasil. Foi um dos primeiros personagens a questionar a defesa das águas, dos rios, das matas. Foi o primeiro personagem de quadrinho ecológico do Brasil, da história em quadrinho. Então, ele tem muita importância política, social, histórica do Brasil. O Pererê é o Brasil. Ziraldo dispensa apresentações, em especial no que se refere à sua produção voltada ao público infantil. Trabalhar com Ziraldo pode ser bem diversificado. Quem tá com fome, quero saber. Trabalhar com Ziraldo é uma aventura, igual as aventuras do Pererê. Ele trabalha muito, então ele tem muitas atividades. O estúdio dele é na casa dele até hoje. Hoje em dia é num segundo andar, onde só tem o estúdio. Antigamente era no meião da sala. E é tudo sempre muito misturado. E é muito bom por isso mesmo, é bem único, né? Conheço o Ziraldo há muitos anos. Em 75 eu fiz um documentário sobre ele, um curta de uns 8 minutos, que até está sendo exibido agora. Aí a partir disso a gente ficou amigo e eu produzi o Menino Maluquim, o filme. Depois a gente fez o 2 e agora estamos fazendo o 3º. Vamos começar a fazer o Maluquim 3. Nesse meio tempo, eu sempre gostei do Pererê, eu sempre colecionei coisas do Pererê, porque eu tenho uma coleção de quadrinhos também, uma pequena coleção de quadrinhos de 10.000 exemplares mais ou menos. Aí a gente deu essa ideia, eu quero fazer um desenho animado do Pererê também. Então eu acho que essa exposição, mostrar para as novas gerações o que foi o Pererê na história do Brasil, foi isso que me deu essa ideia de trazer aqui, de fazer essa exposição pelo Brasil. Ai, a área é tão bonita, quem a vê não acredita. Com seus olhos a brilhar, gosta de se pentear. Com seus olhos a brilhar, gosta de se pentear. Quando se põe a cantar, todos vêm pra escutar. E assim começa